Já todos têm inários. Estamos a dar uns segundos de pausa para todos nos concentrarmos, porque nós vamos começar o nosso culto de adoração ao Senhor e que, na verdade, nós possamos meditar nisso, no culto que lhe queremos prestar, na nossa sinceridade. E vamos abrir os nossos cenários no hino 234, 2, 3, 4. Quão belo é o Senhor, quão formoso é o Senhor, quão belo é o Senhor, hoje eu quero adorar. Quão belo é o Senhor, quão formoso é o Senhor, quão belo é o Senhor, hoje eu quero adorar. A beleza do meu Senhor nunca se esgotará. A formosura do meu Senhor sempre resplandecerá. A beleza do meu Senhor nunca se esgotará. A formosura do meu Senhor sempre resplandecerá. Hino 212, 2, 1, 2. O irmão Hertz depois vai nos dirigir em oração ao Senhor. 212. Louvai ao Senhor para sempre, digo outra vez, louvai. Louvai ao Senhor para sempre, digo outra vez, louvai. Louvai ao Senhor para sempre, digo outra vez, louvai. Louvai ao Senhor para sempre, digo outra vez, louvai. Louvai, louvai, digo outra vez, louvai. Louvai, louvai, digo outra vez, louvai. Louvai ao Senhor para sempre, digo outra vez, louvai. Louvai ao Senhor para sempre, digo outra vez, louvai. Louvai, louvai, digo outra vez, louvai. Louvai, louvai, digo outra vez, louvai. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, grandioso Pai, aqui reunidos, Pai, viemos para Te adorar, viemos, Pai, em espírito e em verdade, para termos esse momento de adoração, esse culto a Ti, Senhor. Pedimos, Pai amado, que o Senhor abençoe tudo o que aqui aconteça, e que tudo venha acontecer segundo a Tua vontade, Pai. Em nome do Teu Filho que oramos hoje e sempre. Amém. Amém. Vamos abrir os nossos cenários no hino número 113, número 113. No entanto, o Salmo 66 diz assim: Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem feito Ele por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. E no número 113.
Sei que sou nada e do pó nasci, mas tu me amas e morreste por mim. Diante da cruz só posso exclamar: sou de ti, sou de ti. Toma minhas mãos, te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida, ó Pai, sou de ti, sou de ti. Quando de joelhos te olho, Jesus, vejo tua grandeza e minha pequenez, que posso dar-te somente meu ser. Sou de ti, sou de ti. Toma minhas mãos, te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida, ó Pai, sou de ti, sou de ti. E no número 110. 110. Tempo de ser santo, tu deves tomar, viver com teu mestre, seu livro estudar, andar com seu povo e aos fracos valer as bênçãos celestes de Deus sempre obter. Tempo de ser puro, tu deves achar, a sós sempre orando, com Cristo ficar. Teus olhos bem fitos em Deus sempre ter, na tua conduta provar seu poder. Tempo de ser forte, tu deves buscar, o Mestre seguindo, por onde guiar, no gozo ou tristeza, sempre obedecer, da fonte divina, jamais te esquecer. Tempo de ser útil, tu deves guardar, muito calmo nas lutas, em Deus confiar, socorro os aflitos, repleto de amor, os passos seguindo do teu Salvador. Número 158. 158. Jesus Cristo, meu amigo, Ele me ama, eu amo, ressurgido, Ele volta, venha Cristo
Aleluia, 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 aleluia. Venha Cristo, aleluia. Em Jesus, amigo temos, mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Aleluia, 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 aleluia. Venha Cristo, aleluia. 228. Vamos preparar para participarmos da Santa Ceia e vamos lembrar que Jesus foi quem nos salvou, Jesus foi quem nos libertou, Jesus realmente é o único que nos pode levar à eternidade. 228. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. 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 Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. 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 Foi Jesus que me salvou. Aleluia. E agora salvo estou. Aleluia. Foi Jesus que me libertou. Aleluia. E agora liberto estou. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. 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 Podem sentar. O Senhor Jesus, a determinado momento, disse assim: aquele, porém, que beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E ainda, na mesma em João, no capítulo 11, diz o Senhor Jesus, no versículo 25: eu sou a ressurreição, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Jesus dá-nos uma água especial, uma água que, se nós dela bebermos, ela nos levará à vida eterna. E Jesus diz que Ele é aquele que nos pode levar à vida eterna, porque diz que é a ressurreição, a verdade e a vida. Ora, se Jesus morreu, se Jesus ressuscitou ao terceiro dia, se Jesus vive e se Jesus está a preparar um lugar para aqueles que fizerem a sua vontade até ao fim,
esse também ressuscitará para uma nova vida, uma vida na eternidade. Uma nova vida já nós temos quando descemos às águas de batismo. Uma nova vida em Jesus, uma vida que realmente nós temos e que, bebendo dessa água, nos vai levar à eternidade. O nosso irmão Adelino hoje começou um estudo muito interessante, e interessante porque eu tinha precisamente meditado, porque o irmão Adelino fala-nos de um povo adquirido, de uma nação santa, uma nação eleita, que somos nós, que é a Igreja de Cristo, e nós somos uma parte, nós somos uma igreja local, mas a Igreja Universal é aquela que realmente faz parte do corpo de Cristo. Somos um povo privilegiado. E eu digo isto porque eu tinha meditado no Velho Testamento, tinha estado a ler, e o que é que eu reparei? O povo de Deus era o povo de Israel, era o povo escolhido, era o povo que realmente o Senhor elegeu para o seguir, para fazer a sua vontade. E o que é certo é que eu comecei a ver o quão privilegiados nós somos, porque comecei a ver o amor que Deus tem pelo seu povo. Aquele povo era rebelde, aquele povo fazia sempre o contrário que Deus queria que ele fizesse. E, no entanto, o Senhor sempre lhes mandava os profetas, mandava-lhes dizer: arrependei-vos, fazei isto, e eu tornarei a ter-vos em consideração, a ter-vos como meu povo. E através dos séculos o Senhor foi fazendo sempre isso, até que realmente ele já tinha anunciado através dos profetas que viria o Salvador Jesus. E então tornou a ter um povo totalmente diferente. Nós fazemos parte desse povo. Daí que, quando nós participamos da Santa Ceia, quando memoriamos a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, acho que nós devemos meditar bem no amor de Deus, no povo rebelde que havia e no povo que Deus quer que nós sejamos. Dia a dia, nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor, para lhe obedecermos, mas em amor, em misericórdia, em sacrifício. O Senhor quer, porque Ele nos ama, Ele quer que todos se salvem, Ele quer que todos façam parte do seu reino. A nós cabe-nos realmente anunciarmos esse privilégio que temos, mas que Deus quer que todo mundo tenha, se realmente se entregar a Ele. Vamos participar da Santa Ceia, vamos meditar nesse amor tão grande, profundo, sublime, um amor que nós não compreendemos. Hoje falamos dele e tudo bem, amanhã já estamos a esquecê-lo, já estamos a pensar num amor diferente, sempre num amor que nos beneficia a nós. E nós estamos aqui, como Jesus veio, para servir ao próximo. Nós precisamos meditar nisso, precisamos amar o mundo como Deus amou e possamos assim ser um meio de comunicação para o mundo. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir que nos torne dignos de participar da Santa Ceia. Pai Santo, Senhor nosso Deus, nós vimos até ti em oração e te damos graças, Senhor, por Jesus, pelo teu amor, pela morte e ressurreição de teu Filho amado, pelo sacrifício pior que podia haver na altura, mas que nos torna hoje possível aproximar da tua mesa, podermos fazer parte da tua igreja, da tua família, podemos fazer parte do teu povo, podemos memoriar esse amor tão grande, esse sacrifício remidor, e por isso nós te queremos pedir perdão pelas nossas faltas, pelos nossos pecados. Te pedimos a bênção sobre o pão e sobre o cálice, símbolos do corpo e do sangue de Jesus, e te pedimos que nos tornes dignos
de participar da Santa Ceia. Te pedimos e agradecemos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem Deus nada somos neste mundo, sem Deus nada podemos fazer, nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo seu poder. Nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo seu poder. O maior milagre deste mundo foi Jesus que realizou. A minha alma manchada do pecado, Jesus com seu sangue lavou. A minha alma manchada do pecado, Jesus com seu sangue lavou.
Vamos proceder às nossas ofertas, vamos contribuir com aquilo que já propusemos e que nós nos possamos alegrar por podermos ter também este privilégio de podermos contribuir para as necessidades da congregação, mas acima de tudo porque Deus nos concede a oportunidade, nos dá o trabalho, nos dá o sustento e nós também vamos distribuir um pouco daquilo que o Senhor nos dá. E vamos cantar o hino número 52, enquanto recolhemos estas ofertas. Hino número 52. Eu sei que há perfeita paz junto ao amor de Deus, não há temor nem obras más junto ao amor de Deus. Jesus, Senhor, meu Mestre, pão que desceu dos céus, ó, vem, Senhor, guardar-me junto de ti, meu Deus. Eu sei que há conforto e luz junto ao amor de Deus. Encontro ali o meu Jesus junto ao amor de Deus. Jesus, Senhor, meu Mestre, pão que desceu dos céus, ó, vem, Senhor, guardar-me junto de ti, meu Deus. Seguro estou na santa mão, junto ao amor de Deus. Procuro paz em seu perdão, junto ao amor de Deus. Jesus, Senhor, meu Mestre, pão que desceu dos céus, ó, vem, Senhor, guardar-me junto de ti, meu Deus. Obrigado, nosso Deus, por estes momentos. Obrigado pelas ofertas. Abençoa, Senhor, e abençoa o teu servo a apresentar a mensagem desta manhã. Que nós possamos abrir os nossos corações ao entendimento da tua palavra, que possamos compreender aquilo que tens para nós hoje. Te damos graças, te pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A todos dou boas-vindas, a todos agradeço a vossa presença e a todos também peço as vossas orações por aqueles que aqui não estão presentes e também por todo o povo do Senhor. Muitas das vezes aqui eu refiro, ou algumas vezes eu aqui refiro, que o que nós aqui fazemos, tentamos fazê-lo em espírito e em verdade. E muitas das vezes até parece que a gente combina as coisas, fala previamente daquilo que vamos falar, do que vamos apresentar, quer o estudo, quer os cânticos, quer a pregação. E nós vemos nisso, se tivermos com atenção, que o Espírito do Senhor está no nosso meio e está com cada um de nós. E eu preparei para vós hoje o seguinte, irmãos. Jeremias, capítulo 18, versículos 1 a 4. Nós conhecemos isto tudo, graças a Deus. A palavra do Senhor
que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Sabemos que o oleiro aqui é Deus. E sabemos também, ainda hoje de manhã foi falado nisso, que nós somos o barro. Isto está ilustrando a história de Israel. O propósito deste sinal era ensinar ao povo de Israel que, como o barro está nas mãos do oleiro, assim vós sois vós na minha mão, na mão de Deus, ó casa de Israel. Jeremias 18:6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O vaso de barro que fez foi danificado na sua mão quando o povo de Israel apostatou e praticou a idolatria. Mas Deus podia fazer outro vaso desse mesmo barro, entregando-os, e aqui podemos ver Jeremias 18:21, entregando-os à fome e espalhando entre os seus inimigos. Diz a palavra do Senhor em Jeremias 18:21, portanto, entrega seus filhos à fome e entrega-os ao poder da espada, e sejam suas mulheres roubadas dos filhos e fiquem viúvas, e seus maridos sejam feridos de morte, e os seus jovens sejam feridos à espada na peleja. Então, após sofrerem o cativeiro e renunciarem aos ídolos, Deus perdoá-los-ia e seriam restaurados à sua terra. Há lições para nós hoje. Há lições nisto, como há em toda a palavra do Senhor. Deus não é apenas Criador, ou o Criador, conforme Jó afirma em Jó 36:6. Ele também é o Recriador. Eis que vim de Deus, como tu, do barro também eu fui formado. A questão é esta. Estamos insatisfeitos com a nossa vida? Gostaríamos de recomeçar? Muitos acreditam que a sua juventude foi um erro, que a sua maturidade foi uma pura luta e que a sua velhice é um puro arrependimento. Este texto ensina que tais pessoas devem ter coragem, pois há esperança para as vidas destruídas. Não se pode apagar o passado. Não podemos apagar o passado. Mas pode-se recomeçar. E para recomeçar, nós temos a palavra do Senhor que precisamos de estar inscritos no livro da vida. Passado, se entregue-se nas mãos de Jesus, nas mãos de Deus, desapareceu. Passamos a estar inscritos no livro da vida. Se efetivamente formos ter com o oleiro. O processo do oleiro. Cada casa tinha vasos de barro, pratos, chávenas, tabuleiros, travessas. E a ferramenta do oleiro era constituída por duas rodas. Penso que todos os irmãos têm essa ideia. Ou não? Uma roda grande, do qual ele dava com o pé, fazia a roda circular, ao mesmo tempo que em cima, uma roda mais pequena. Era assim, digamos, girada, pequena, na qual se colocava o barro, um barro em bruto, para ser trabalhado. Moldava com os dedos, principalmente com o polegar, dando forma, não é? Israel e nós fomos formados para um propósito especial. Ainda hoje aqui foi falado.
Trabalhava o barro, pois, o Senhor nosso Deus, este oleiro, para remover as impurezas e para dar a cada um de nós a forma desejada, a forma que Deus agrada, a forma na qual Deus quer viver. Deuteronômio 8, versículos 2 e 3, Israel foi moldado na roda. Diz assim a palavra do Senhor. Deuteronômio 8, 2 e 3. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e provar, para saber o que estava no teu coração, e se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só do pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor. Viverá o homem. Foi corrompido? Foram corrompidos? De quem foi a culpa? Este barro tinha livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. Temos a opção de escolha. Ou queremos ou não queremos ser barros na mão do oleiro, ou não queremos. Se temos confiança, se temos fé em Deus, se acreditamos na sua palavra, se acreditamos no único Deus verdadeiro e vivo, o Todo-Poderoso, então a opção é nossa. O que queremos? Foi corrompido por causa das impurezas. Que impurezas? Como, por exemplo, nós sabemos, a incorrupção, digamos, a rebelião, a desobediência. Este povo, o povo de Israel, foi corrompido. Da mesma forma, irmãos, toda a vida é corrompida por causa do pecado. O oleiro tem duas escolhas. O oleiro tem duas escolhas. Deitar fora ou remodelá-las. Remodelá-las. Deus prefere perdoar-nos e remodelar-nos a cada um de nós. Título 3.5 diz-nos que nós somos moldados pelo Evangelho, regenerados. Diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. 2 Coríntios 5,17, uma nova criação. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 1 de Pedro 1,23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Romanos 12,2 alerta-nos para que não nos conformemos, que deixemos transformar pela palavra do Senhor, pela vontade de Deus, sejamos transformados, sejamos renovados. Romanos 12,2 diz-nos: e não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Transformados à imagem, como nós sabemos, de Jesus Cristo. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, pelo Espírito do Senhor. Por isso eu digo muitas das vezes, ou pelo menos tenho dito ultimamente, que os dons de cada um de nós, ou seja, as nossas características, moldadas pela mão de Deus, são os dons que cada um de nós temos. Claro que esses dons se baseiam na palavra, no amor, na misericórdia, na entrega, na dádiva, no serviço. O fruto do Espírito em nós. Que a cada um, e em cada um, vai produzir frutos. E é importante que nós, efetivamente, como vemos aqui, refletido como um espelho, a glória do Senhor. Como é que o mundo pode ver Jesus?
Como é que o mundo pode ver que nós somos servos do Senhor? Principalmente quando somos apontados, olha, aquele tem a mania que é santo. Oh, lá estás tu, falando dessas coisas. Deixa para lá isso. Nós não deixamos. Continuamos o nosso caminho, ou seja, nas mãos do Senhor. As rodas continuam a girar do oleiro, trabalhando connosco dia a dia, a cada instante. Romanos capítulo 5, versículos 3 e 5, podemos estar abatidos pelas aflições. E isto complementando com Jeremias 18, 21. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E Jeremias 18, 21, já conhecemos, que eu já li, mas voltando a ler. Portanto, entrega seus filhos à fome, e entrega-os ao poder da espada, e sejam suas mulheres roubadas dos filhos, e fiquem viúvas, e seus maridos sejam feridos de morte, e os seus homens sejam feridos à espada na peleja. Queixámos-nos tantas vezes do próprio. Porquê é que isto tudo está a acontecer? E então hoje em dia, nestes dias atuais, mas Gideão lhe respondeu, Juízes 6,13, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo, não fez o Senhor subir do Egito? Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora, Senhor, o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Vamos sofrer, irmãos, e sofremos, e temos consciência disso. Mas não desanimemos, jamais abandonemos as mãos do oleiro. Deixemos que Ele trabalhe em nós, que nos molde. O homem, se calhar, saberia o que fazer se fosse Deus. Era capaz de saber. Por exemplo, não haveria guerra, nem doença, nem provações, nem sequer haveria o diabo. Mas a questão que se põe é, mas será que se fosse Deus, daria o seu próprio Filho pelos pecados do mundo? Provérbios 3:5 diz-nos, confia no Senhor, não te estribes no teu próprio entendimento. Números, capítulo 21, versículos 7 e 8, diz-nos, nós lembramos deste episódio, quando eu começar a falar, então se tiverem de memória, melhor ainda. Deus removeu as serpentes ou providenciou o remédio? Vamos ver a passagem. Por isso, o povo veio a Moisés e disse, havemos pecado porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós estas serpentes, porque eles foram assolados por enorme serpente. No meio do povo só havia serpentes. No sítio onde eles estavam, serpentes havia por todo lado. Então Moisés orou pelo povo e disse o Senhor a Moisés, faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo aquele que, tendo sido picado, olhar para ela. Deus não tirou as serpentes. Continuaram a picar e a fazer dores por sofrimento àquele povo. Mas aquele povo tinha que ter confiança. E a confiança, vemos aqui. Deus providenciou um meio. Não tirou as serpentes, mas disse, todo aquele que olhar para a serpente que está sobre a haste, será curado. Tem o remédio. Ou seja, a obediência, a opção, a escolha. Cada um escolhe. Em 2 Coríntios 12:8, também nos lembramos também daquela situação do espinho na carne de Paulo. Deus não removeu o espinho. Nós sabemos isso. Mas concedeu
ajuda. Ou seja, a minha graça te basta. A ajuda de Deus. Acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim esse espinho. Mas não. Filipenses 4,13. É-nos dito. Nós queremos? Certamente que sim. Senão, temos que restabelecer os nossos parâmetros, o nosso foco, a nossa vontade, as nossas forças. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Hebreus 12:5-7 diz-nos: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filhos meus, ou filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, então Deus vos trata como filhos, porque que filho há é quem o pai não corrija. Instrução do mundo. Atualmente, os pais estão tramados. Mal podem educar os seus filhos. Se alguém ouve ou vê ou tem conhecimento que demos umas palmadas no nosso filho, estamos tramados. Vamos lá logo para o CPCJ, o Centro de Proteção de Jovens e Crianças, fazer queixa. Estamos sujeitos a ficar sem o nosso filho. Porque, efetivamente, esta disciplina já não é dada. Temos que ter muito cuidado, muito amor, muito carinho para os nossos filhos, mas temos que lhe dar a correção. Isso vai nos fazer doer? Vai, irmãos, vai. Cada um de nós, como pais, sabemos que isso nos dói. 2 Timóteo, no capítulo 2, versículos 20 e 21. Deus quer vasos limpos. O oleiro trabalha dessa forma, com o polegar, para dar forma a um vaso. E Deus quer que esses vasos sejam limpos. Para quê? Para a honra. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idóneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Eu lembro-me de ter lido há muito tempo, normalmente, na China, há uma localidade, há umas centenas de anos, se não milhares, havia uma localidade que era muito conhecida por colar os vasos quando os vasos partiam. E o vaso ficava mais rico do que era anteriormente. Quando era colado, eles tinham um segredo para colar esse vaso quebrado. E esse segredo baseava-se em ouro. Era uma liga de ouro que eles faziam, uma cola especial, mas com base de ouro, em que colavam as pecinhas todas do vaso quebrado. Deus faz-nos um vaso novo. Pode quebrar, mas se entregarmos na mão do oleiro, Ele faz-nos um vaso novo. O produto, o barro, depende do tipo de barro que nós somos e da nossa submissão de cada um de nós ao oleiro. O nosso Deus é um Deus da segunda oportunidade. Apocalipse 2:3 diz: e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Gálatas 6:1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Tiago 5:19, também conhecemos o conteúdo que diz-nos: irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e se alguém o converter, como nós sabemos, saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Jonas, a quem o Senhor mandou para ir pregar, e que ele não quis, mas no entanto, Jonas capítulo 3, versículo 1, reparem só nestas palavras. 3:1. A palavra do Senhor veio
pela segunda vez. Irmãos, o Senhor nos pode moldar de novo. Assim queiramos andar sempre nas mãos do Senhor, como barros já preparados e feitos para a honra do Senhor nosso Deus. Simão, na altura, João 1,42, não era uma pedra. E nós sabemos que nessa altura, João 1,42, Simão não era uma pedra. Ainda não. Chegou a negar Jesus e teve de ser trabalhado mais, teve que ser moldado. Mas era barro mole. Deixou-se moldar pela mão do Senhor. Virou-se e o Senhor fez dele outro vaso. Ainda lembramos que Pedro, naquela altura, lembrando-se da palavra de Jesus, que lhe dissera antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Ele saiu dali e chorou amargamente. Marcos, capítulo 1, versículo 17, diz: não estavam prontos para aquele tempo, para aquela altura. Mas vinde, diz o Senhor Jesus, vinde e vos farei de vós pescadores. E Jesus disse: vinde após mim e eu farei que sejais pescadores de homens. Conclusão. Cada um traga ao Senhor Jesus a sua vida. Destroçada, muito ou pouco, aflita em aflições, traga. Porque o Senhor Jesus pode transformá-la. Tem poder para isso. O Senhor oferece a cada um de nós uma página em branco. O Senhor oferece um novo começo. E o Evangelho é a terra do recomeço. Quando será tarde demais? Pergunta. Quando será tarde demais? Será tarde demais quando o barro estiver demasiado duro, quando já não puder ser trabalhado. Será tarde demais quando o coração já não puder ser tocado pela palavra do Senhor. Isaías 55:6 diz: nem sempre haverá outra oportunidade. Embora Deus seja o Deus da segunda oportunidade, nem sempre haverá outra oportunidade. Nós temos que ter presente isso em nossa mente. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Que cada um de nós não endureça o seu coração, mas que ele seja amolecido. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Não estamos satisfeitos com a nossa vida? As rodas estão a girar. E é caso para dizer: levanta-te, vai à casa do oleiro, ouve as palavras do Senhor, neste caso, atendendo ao versículo, ouve as minhas palavras, as palavras de Deus. Fazei o que quiseres comigo, Senhor. Tu és o oleiro, eu sou o barro. Anseio por ser dócil e humilde, que a tua vontade se cumpra sempre em mim. É isto que nós queremos? Repetindo, irmãos: tu és o oleiro, Senhor. Fazei o que quiseres comigo. Eu sou o barro. Anseio por ser dócil e humilde, que a tua vontade se cumpra em mim. Amém. Vamos abrir os nossos cenários no hino número 203. Número 203. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido por Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faz-me vaso de bênçãos, Senhor, vaso que leva mensagem de amor. Eis-me submisso
para teu serviço. Tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu onde entrar. Faz-me vaso de bênçãos, Senhor, vaso que leva a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor, para ser um vaso de bênção. É-me espero uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Faz-me vaso de bênçãos, Senhor, vaso que leva a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Vamos orar ao Senhor e depois vamos ter alguns anúncios. Nada de especial. Vamos orar. Obrigado, nosso Deus, por estes momentos. Obrigado pela mensagem. Ajuda-nos, Senhor, para que nós queiramos ser usados por Ti e usados de maneira que realmente Te agrade. Por isso, molda-nos, Senhor, à Tua medida. Ajuda-nos a compreender o dom que cada um tem. Ajuda-nos a pôr em prática. Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos ter a certeza, a confiança e deixar que nos guies, porque sabemos que Tu estás connosco, que nunca nos desamparas e que, onde quer que nos mandes, sabemos que Tu nos porás palavras sábias na nossa boca para darmos um bom testemunho. Te queremos agradecer por estes momentos, te pedir que nos despeças em paz, possamos ir para os nossos locais e que, na verdade, possamos meditar em tudo o que aqui foi realizado e que tenha sido agradável a Ti. Despede-nos, pois, em paz, te damos graças, te pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nada especial. Depois, acho que depois. Sim.